Olá, bem-vindos ao Ball do Trader para mais esse comentário de final de dia, comentário sintético aqui dessa quinta-feira. Então vamos aqui para o nosso gráfico com o Ibovespa rompe aquele pequeno canal lateral que eu havia comentado com vocês, numa semana um tanto quanto placebo. Então a força do mercado em tentar romper aquele canal acabou superando realmente as expectativas pelo gatilho das commodities internacionais. Veja a variação do preço da Vale, por exemplo, vários robôs ajustados, quando há um descolamento de preço assim, eles não param simplesmente para ler notícia, eles simplesmente atuam e saem comprando. A vela que se formou aqui, ó, hoje, no pregão de hoje, esse é um gráfico diário, e exatamente é uma vela que demonstra que houve a abertura, o praticamente ali o mínimo do dia, né, negociado, e fechou praticamente no topo. E ele, exatamente por chegar aos 119.000 pontos, tem aquele fetiche do número redondo dos 120.000. Então não é difícil, depois desse gatilho, ele tentar pelo menos beliscar os 120.000 pontos. Vejam que do ponto de vista da tendência ao longo do ano, isso não muda ainda, não é um pregão que vai fazer isso, né, muito menos a semana. Mas é uma tentativa de um rompimento do canal. Isso é muito interessante o que está acontecendo nessa semana, porque nós temos, simultaneamente a esse fato, tem a ver o mercado ele olha exclusivamente aquilo que interessa. Como ele não tem memória, o que ele diz hoje, aquilo que você ouvir amanhã daquele economista de gabinete, na segunda-feira ele pode mudar de ideia totalmente, né. Então, quando nós temos, por exemplo, esse movimento que eu vou colocar aqui para vocês, eu vou substituir aqui a tela. Então, vamos ver aqui, ó. Vou substituir para exato, esse movimento aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é o bom e velho petróleo Brent, que está em $94. Então, veja, isso aqui foi levado em conta hoje? Não. Provavelmente para a ação da Petrobras, sim. Como se a Petrobras estivesse se favorecendo da referência que ela usa, que é o petróleo Brent, estivesse a $94. Não vai. Ela pode até ganhar dinheiro vendendo o barril de petróleo que ela extrai a $94, ou próximo de $94, que o nosso petróleo não tem a qualidade do Brent, mas ela vai ter que importar um petróleo, aí sim, de melhor qualidade para refinar, colocar nas suas refinarias, e ela tem muito menos condição de refinar todo o óleo diesel que a gente precisa. Então, ela vai pagar bem caro por isso, mas o mercado não está preocupado com isso. Ele simplesmente está vendo aquela tendência e está operando. Se mais para frente aparecer um dado negativo de balanço trimestral da Petrobras, que isso vai acontecer, e aí simplesmente ele vai corrigir isso no preço. Então, eu estou querendo dizer para vocês que vocês não esperem. Isso é uma balela você achar que na negociação diária todos os fatores de fundamentos e tal estão refletidos na negociação diária. Não está, não está. Ontem, por exemplo, eu comentei o barraco com o negócio do Via Varejo, na precificação, não sei o que era 80 centavos, tinha muita gente esperando aquilo, já havia alugado para sentar a bota no papel, e no meio tem as sardinhas, né? As sardinhas ficaram ali revoltas, né? Nesse movimento. É, então é assim que a coisa funciona, né? Ele é dragado no meio. Alguns poucos estão sabendo exatamente o que estão fazendo. Agora, a maioria está no meio das sardinhas ali, né? No meio da enxurrada, certo? Então, isso é preocupante. O petróleo $94, a a Europa, o Banco Central Europeu subiu o juro, foi para 4%, é uma máxima, e o pessoal tá rindo, né, tá achando que tá tudo maravilhoso e tal, tal. Não, super maravilhoso, tá tranquilo, tal. Então, há sempre um represamento de notícias e ali no dia a dia, no frisson, não se quer ver. Se você hoje falasse: "Não, pessoal, vamos tomar cuidado, ó. Europa vai estar passando por uma situação difícil, vai
iniciar a semana que vem o outono, né, petróleo nesse nível, o Banco Central Europeu subiu. Vocês já viram, vocês já compararam, por exemplo, as reservas de petróleo chinesas versus as reservas americanas? O chinês está comprando, está aproveitando o desconto russo e está comprando. E o americano, as reservas lá especiais, estratégicas, né? SPR, estão em mínimas. Assim. Mas quando você não quer ver isso, aí aparece o SP500 com uma alta tímida, e aí você tem as matérias de não, está muito bem, soft landing e tal. Tá? Pois é, pois é. Então, é isso que eu tinha aí para vocês. Vamos aguardar essa semana derradeira de setembro. Veja que o tempo vai passando. Aqui no Brasil a gente não tem nada efetivo. Muita gente está sumido, sumido, quietinho, né? Na área do planejamento, da fazenda, e o tempo está passando. O tempo está passando. Veja o tamanho do déficit, saiu mais um dado do Tesouro, o tamanho do déficit. A organizações que lidam com as contas públicas ali junto ao Senado, divulgando relatórios do aumento da dívida pública em relação ao PIB e as coisas vão passando, vão passando. Tá. Mas se o índice tiver que superar, por exemplo, se tiver 20 mil pontos, ele não tem nenhum compromisso com realmente os fundamentos fiscais. Tudo é preço. Você está focado no preço até que haja uma correção. Aí ele vai ter uma correção séria mais para frente para fazer. Tá certo? Um abraço e até amanhã.